Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no início da vida cristã é que nós podemos falar com Deus. Essa é uma das verdades mais preciosas da vida cristã. Nós estivemos no Peru no meio do ano passado e eu nunca vou esquecer do testemunho de uma das nossas irmãs, a Iete Olívia, uma das missionárias que estavam lá. Ela foi conversar com duas moças na praça onde nós estávamos tocando, cantando, fazendo ali chamando a atenção das pessoas que estavam ali para poderem receber uma palavra, receber um folheto, enfim. E a Iete foi conversar com duas mulheres que estavam lá com seus filhos e ela contou para a gente que nessa conversa ela falou para aquelas mulheres que elas poderiam falar diretamente com Deus e elas não sabiam disso. Elas se encantaram com essa possibilidade porque a religiosidade que na qual elas foram formadas não ensinava essa verdade, mas que sempre haveria de ter um intermediário entre elas e Deus. E a palavra nos ensina que nós temos acesso direto ao nosso Deus e podemos falar com Ele. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende, que nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, obviamente, né? Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre a oração fundamentada na palavra, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos. E essa prática, ela é altamente incentivada por causa dos benefícios que ela traz. A oração, ela traz benefícios muito grandes para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa espiritualidade. A oração é chamado de meio de graça na teologia reformada. O que é um meio de graça? Meio de graça é a expressão dada àquelas coisas que foram dadas por Deus para nos abençoar, né? A oração é um meio de graça, a escritura é um meio de graça, os sacramentos é um meio de graça, o batismo, a ceia do Senhor, o culto público, a comunhão dos irmãos, a pregação da palavra, todas essas coisas são meios de graça, ou seja, são meios pelos quais Deus nos abençoa. Deus fala ao nosso coração, né? Deus solidifica e fortalece a nossa fé. Então, essa prática é altamente incentivada por causa dos benefícios que ela traz. Agora, será que há um jeito certo ou errado de orar? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas têm vergonha de orar. Têm vergonha de orar em público. Quando estão sozinhas, a gente nem sabe ao certo se realmente falam com Deus. Será que há um jeito certo ou errado de orar? Esta é a preocupação de várias pessoas. Eu não sei orar, pastor. Eu não sei orar. Será que há um jeito certo ou há um jeito errado? Será que nós precisamos nos preocupar com isso? Porque nós entendemos que a oração é um privilégio dado por Deus, em que nós falamos diretamente com Deus. Nós não temos nenhum intermediário que vai avaliar a nossa oração, vai dizer se a nossa oração é boa ou não é. Eu creio que o que passa pela mente das pessoas é que quando nós estamos orando, as pessoas ao nosso redor estão avaliando a nossa oração. Estão avaliando se aquela oração é uma oração correta, se a nossa oração é uma oração, enfim, feita do modo correto, com as palavras certas. Então, muita gente tem essa preocupação. E eu creio que nós não podemos ter exatamente esta preocupação. Ou seja, a preocupação com o que os outros estão pensando acerca da nossa oração. Essa não deve ser a nossa preocupação. Se nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar acerca da nossa oração, nós estamos errados. Porque a nossa oração não é para os outros, a nossa oração é para Deus e somente para Ele. Tá? Então nós devemos sim nos preocupar, mas não em agradar as pessoas. Devemos nos preocupar sim e devemos procurar orar corretamente. Por quê?
porque nós estamos orando para o Deus vivo, o Deus de toda a terra, aquele que está no trono do universo. É a Ele que nós estamos nos dirigindo, portanto, nós devemos sim procurar orar corretamente, devemos nos preocupar com isso, mas não por causa das pessoas, e sim por causa do Senhor. A oração é sempre um privilégio. Nós nunca vamos fazer a oração perfeita, só Jesus pôde fazê-la, porque partia de um coração perfeito. O nosso coração, a gente pode até usar as melhores palavras, as palavras mais perfeitas, mas o nosso coração nunca será perfeito diante do Senhor. Então a gente deve procurar nos assemelharmos a Jesus e não nos comparar uns com os outros. Eu não preciso falar as mesmas palavras que as pessoas estão falando. Eu preciso sim fazer de um modo correto que agrade a Deus. E é isso que nós vamos procurar entender nesta aula de hoje, tá certo? Primeiro ponto que nós vamos ver aqui, Jesus nos ensina a pedir e promete atender às nossas orações. Se você é um leitor bíblico, você certamente vai dizer que sim, né? E é óbvio essa resposta, né? Jesus nos ensina a pedir? É claro que sim. Ele promete atender às nossas orações? Sim, é claro que sim. E eu quero ler com vocês dois textos sobre este assunto. O primeiro deles é em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a gente gosta muito desses versículos. Versículo 9 e 10 são preciosos para nós, né? Especialmente para aqueles ousados, né? Não, a gente tem que pedir, a gente tem que buscar, a gente tem que bater, porque Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar o que nós estamos pedindo e tal e tal. Então eles insistem com Deus, eles pedem, batem, buscam e por todos os motivos que estão no coração deles, e eles estão confiantes que Jesus realmente vai dar. Por quê? Jesus realmente fala isso. Pedi e dar-se-vos-á. Busquem e vocês vão achar. Batam e vocês vão ver a porta se abrindo. É isso que Jesus está dizendo. Que todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Ok. No entanto, nós precisamos olhar os versos subsequentes ao verso 9 e ao verso 10. Olha o que diz o versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O que Jesus está dizendo? É o seguinte: vocês vão pedir e vocês vão receber. Vocês vão buscar e vocês vão achar. Vocês vão bater e vai ser aberta a porta. Só que tem uma coisa: vocês mesmos, que são pais, vocês não vão dar coisas que façam mal para os seus filhos. Vocês têm noção dessa verdade, né? Se um filho lhe pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se um filho te pedir peixe, você não vai lhe dar uma cobra. Se o filho pedir um ovo, você não vai lhe dar um escorpião. E eu creio que a inversão disso é verdadeira. Se um filho lhe pedir uma pedra, você não vai lhe dar uma pedra. Se um filho lhe pedir uma cobra, você não vai lhe dar uma cobra. Se um filho lhe pedir um escorpião, você não vai lhe dar um escorpião. Por quê? O pai, ele sabe exatamente o que é bom e o que é ruim. Jesus está mostrando que muitas vezes os filhos pedem coisas que são legítimas e Deus se satisfaz ou se alegra em dar as coisas legítimas que os seus filhos estão buscando. Só que, por outro lado, os filhos podem estar pedindo coisas ruins e o pai não pode lhes dar o que é ruim, não é mesmo? Eu sempre lembro, e você talvez já deve ter ouvido essa ilustração, de quando, por exemplo,
minhas filhas encontram de repente um pacote de bolacha dentro da despensa, guardado há muito tempo. E elas trazem aquele pacote de bolacha até mim e falam: papai, abre para a gente comer. E aí eu abro aquela bolacha e eu vejo que está mofada. E eu vou dizer para elas: não, filha, vocês não podem comer. O que elas vão fazer? Elas vão: não, tá certo, papai, tudo bem, o senhor tem razão. Claro que não. Especialmente as crianças menores. Elas não vão ter noção sobre o que é algo estar mofado. Ela vai querer aquele negócio e talvez vai até chorar por não estar recebendo da minha parte aquela bolacha. Mas eu que sou adulto, que tenho uma noção mais, mais ampla da realidade, eu não posso dar aquilo que vai fazer mal para o meu filho. Então, Jesus está prometendo: peçam, busquem, batam e vocês vão receber, vocês vão achar. Só que tem uma coisa: vocês não podem pedir qualquer coisa, porque o Pai está disposto a dar o que é pão. O Pai está disposto a dar o que é peixe, o que é ovo, ou seja, coisas boas para vocês. E aí vem o versículo 13. Veja só, olhe com atenção. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que interessante. Jesus está dizendo que se você pedir o Espírito Santo, você vai receber, porque o Pai Celestial, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus está realmente ensinando que nós devemos pedir. Ele está realmente dizendo que Ele vai dar o que nós pedirmos, mas isto quando? Quando for de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Se nós buscarmos coisas que agradam a Deus, que Ele claramente nos disse que quer nos dar, fora de dúvida que Ele nos dará. Então nós devemos aprender com isso, que nós não podemos pedir qualquer coisa. Ou melhor, vamos colocar assim, nós até podemos pedir qualquer coisa, mas o que Deus se compromete a nos dar é aquilo que Ele claramente está nos dizendo na sua palavra. No versículo 13 ele está dizendo: aqueles que lhe pedirem o Espírito Santo, Ele lhe dará. Deus lhe dará. Vamos para o próximo texto, João capítulo 14. João 14, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, interessante, a gente lê esses textos e fica, impressionado. Poxa, agora nós podemos pedir qualquer coisa e Deus vai fazer, é o que Ele está nos dizendo. Peçam qualquer coisa e eu o farei, para que meu Pai seja glorificado. Só que o texto não termina aí. A fala de Jesus não termina aí. Olha o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, aqueles que amam ao Senhor Jesus e guardam os seus mandamentos, o que de fato eles vão pedir ao Senhor? Será que eles vão pedir coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para a vida delas? Será que vão pedir coisas de forma egoísta, de forma que venha a satisfazer desejos carnais? Com certeza não. Aqueles que amam ao Senhor guardam os seus mandamentos. E tudo que eles pedem vai ser de acordo com os seus mandamentos. Por isso, a oração fundamentada na palavra é o tema da nossa aula de hoje. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Olha o que ele diz no versículo 21 do capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que
promessa maravilhosa, né? Aqueles que têm os mandamentos do Senhor no seu coração, que guardam os mandamentos do Senhor, eles desfrutarão de uma intimidade especial com Deus. Eles desfrutarão de respostas positivas às suas orações. Por quê? Porque o que eles pedem é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com os mandamentos do Senhor. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos colocar. Jesus sim nos ensina a pedir e nos promete atender, mas isto se estiver de acordo com a vontade dele. Vamos ao segundo ponto. Deus quer nos dar tudo o que nós desejamos? Vamos ver em Jeremias 29. Abra lá sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 11. Esse versículo está na cabeça de todo mundo. Todo mundo conhece esse versículo. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que promessa maravilhosa, né? Esse texto é lindo mesmo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, nós como filhos de Deus, sabemos que o Senhor está atento às nossas vidas, Ele tem propósitos pacíficos para a nossa vida e Ele quer nos dar o que nós mais desejamos. Maravilha! Só que nós não podemos esquecer um princípio básico da interpretação bíblica, que é a interpretação à luz de um contexto. Tá? Então, vamos ver, será que realmente Deus está nos dizendo que Ele vai nos dar tudo o que nós desejamos? Se a gente ler só o versículo 11, parece que sim. Aí vem o versículo 12, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, etc, etc, etc. Mas vamos tentar entender o contexto maior de onde esse verso está, ou esses versos estão localizados. Volte ao início do capítulo 29. Diz assim, versículo 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias está mandando uma carta, ele está em Jerusalém, ele está mandando uma carta para aqueles que estão lá no exílio na Babilônia. Versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Versículo 3. A carta foi mandada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, aí aqui começa a carta, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo, os exilados que eu deportei para a Babilônia. Deus diz assim para eles, essa é a carta: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei,
diz o Senhor. Então, Deus está dizendo para eles, olha, casem-se, edifiquem suas casas, orem pela cidade onde vocês estão, etc. E não deem ouvidos aos falsos profetas, aos falsos adivinhos, aos sonhadores. Não deem ouvidos. Por quê? Porque eles falam de acordo com o desejo do coração de vocês. Aí vem o versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, nesse versículo 10, Deus está dizendo quando que ele vai resgatar o povo da Babilônia e trazer de volta para Jerusalém. Quando completarem-se 70 anos. Então, Deus vai atentar para eles e vai cumprir a palavra dele, ou seja, Deus deu a sua palavra de que traria de volta o seu povo para Jerusalém e ele vai cumprir isso. E aí ele diz, o versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não são os falsos profetas, não são os adivinhos, não são os sonhadores. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E qual era o fim que eles desejavam? Eles desejavam retornar para Jerusalém. O povo de Israel sempre foi muito apegado à sua terra, né? Então, eles queriam voltar. Esse era o fim que eles desejavam. E Deus tinha no seu propósito, de fato, levá-los de volta. Esse era o desejo deles, e era isso que Deus também desejava. E Deus falou, isso vai acontecer, só que isso não vai acontecer de acordo com os falsos profetas, com os adivinhos e com os sonhadores. Por quê? O que eles faziam? Eles diziam para o povo que rapidamente eles iam voltar. Que ia passar talvez 1 ou 2 anos e eles iam voltar. Mas não, Deus está dizendo, vai passar 70 anos. Ou seja, esse verso, o versículo 11, não está nos dizendo que Deus vai nos dar tudo o que nós desejarmos, tudo que passar pela nossa mente, pelo nosso coração, Ele vai nos dar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus vai atender àquele povo naquele momento, porque eles estão desejando o que Deus também deseja, que é levá-los de volta para Jerusalém. No entanto, Deus está dizendo, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso daqui 70 anos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse versículo e com outros versículos mais que são às vezes interpretados de maneira isolada. Não é verdade. Deus não vai nos dar tudo o que nós desejamos. Mas se nós temos um coração centrado na palavra de Deus, um coração fundamentado na palavra de Deus, então nosso coração vai desejar e vai pedir coisas que agradam a Deus, coisas que Ele quer nos dar, e então nós seremos atendidos, que é o que aconteceu aqui. Eles queriam o que Deus queria, mas eles queriam para logo, Deus queria só para daqui 70 anos, e no final das contas o que vai se cumprir é a vontade do Senhor. Muito bem, vamos avançar aqui para o ponto 3. O 4, aliás, né? Isso. Acho que eu errei a conta aí. Vamos lá. Por que uma oração é atendida e outra não? Tá? A Antonieta acabou de colocar aí. Em Tiago diz, devemos pedir com fé em nada duvidando. Claro, tá? Esse versículo lá em Tiago, né? Só que tem uma coisa. O fato de muitas vezes nós não recebermos o que nós estamos pedindo, não é porque nós duvidamos em algum momento, não é porque nós falhamos na nossa fé, tá? Mas é porque Deus tem o seu plano e nada foge aos seus eternos decretos para a nossa vida. Tá? Então vamos lá. Tem orações que são atendidas e tem orações que não são atendidas. Pensa um pouquinho, antes de abrir o texto lá, se você quiser abrir, mas antes de ler, tá bom?
Pense um pouquinho aí. Você acha que Moisés era um servo de Deus? Você acha que Paulo era um servo de Deus? Você acha que quando eles oravam com fé? Diga aí, Antonieta. Provavelmente, né? Provavelmente sim. Tanto Moisés como Paulo eram homens de Deus. Deus se revelou a eles de um modo muito especial. E quando eles falavam com Deus, eles falavam com fé, com toda a fé do seu coração. No entanto, tem uma das duas orações aqui que é atendida e a outra oração não é atendida. E aí nós vamos ver, não queiram matar a curiosidade aí, vamos passo a passo. Vamos a Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vamos ver o seguinte, versículo 11. O povo tinha mais uma vez se rebelado contra Deus, tinham tentado contra o Senhor, tinham falado mal de Moisés, enfim. E aí, diz o versículo 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Deus está irado contra o povo. Versículo 12, com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Então Deus está irado contra o povo, ele quer mandar pestes, ele quer deserdar aquele povo por conta de tudo que eles estavam fazendo. Aí vem o versículo 13. Respondeu Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então veja, do versículo 13 ao versículo 19, nós vemos que Moisés intercede pelo povo. Ele ora a Deus, ele fala, Senhor, os egípcios viram a tua glória. Eles contaram para todos os povos o que o Senhor está fazendo com este povo. Todos os povos sabem que o Senhor fala face a face com eles, que o Senhor os cobre com a nuvem, que o Senhor norteia o caminho deles com uma coluna. Todos os povos sabem disso. Senhor, agora se engrandeça, seja longânimo, grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e a transgressão do povo. Perdoa eles. Então Moisés, ele começa a falar com Deus, lembrando o que o Senhor fez, lembrando o que o Senhor é, e pede então para que ele exerça a sua misericórdia, exerça o seu perdão. E aí diz, então, o versículo 20, tornou-lhe o Senhor disse para ele, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ou seja, Moisés é atendido na sua oração. Deus decide perdoar o seu povo.
Mas ele diz o seguinte: estes, desta geração, não vão entrar na terra que eu prometi. Eles não vão entrar. A próxima geração é que vai entrar. Mas Deus decide então perdoar a nação como um povo. Deus decide então não ferir com pestilência e não deserdar o povo de Israel. Ou seja, Deus atendeu a oração de Moisés. E por quê? Porque Moisés orou, primeiro, falando a Deus coisas que Deus é. Deus é longânimo, é misericordioso, é perdoador. E fazendo aquilo que ele e dizendo também aquilo que ele prometeu fazer. Se a gente olhar lá em Gênesis, lá no comecinho da Escritura, no capítulo 15, Deus fala com Abraão e promete exatamente que os seus filhos ou a sua descendência herdaria aquela terra onde ele está. Veja aí no versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então ele está na dúvida: como que eu vou saber que eu vou realmente possuir essa terra? Versículo 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão está tendo a revelação de Deus que o seu povo seria escravizado por 400 anos lá no Egito. Mas, versículo 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Eu julgarei o Egito. Ele não está falando que é o Egito, mas a gente sabe. Eu julgarei o Egito, e depois eles sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aí diz o versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, e aí o nome dos povos que moravam naquela terra. Então, Moisés está se lembrando de uma promessa antiga que Deus havia feito. Então, a sua oração é atendida. Deus decide perdoar o seu povo e continuar encaminhando-o para a terra prometida. Muito bem, se esta é a oração atendida, agora nós vamos ler a respeito de uma oração que não foi atendida, mesmo tendo sido feita com muita fé. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e para que não me ensoberbecesse, é Paulo que está dizendo isso, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que afastasse esse espinho na carne que Paulo tinha. Ele orou com insistência, com toda certeza ele orou com fé. Mas aí veio a resposta no versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí então Paulo conclui: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Essa foi uma oração que não foi atendida por Deus. Deus nunca havia prometido que tiraria os espinhos da carne dos seus filhos. Deus nunca prometeu isso. Deus mesmo foi quem, por meio de Satanás, colocou esse espinho na carne de Paulo. E mesmo com toda a insistência e com toda a oração, essa oração não foi atendida. Por quê? Porque Deus tinha um propósito mais elevado com a presença daquele espinho na carne de Paulo. E qual que era o propósito? Que ele se gloriasse nas fraquezas, que ele sentisse prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, para que ele desenvolvesse um amor a Cristo, uma confiança no poder de Cristo muito maior. Então algumas orações não serão respondidas. Por quê? Porque Deus tem um propósito especial em manter aquela situação, muitas vezes indesejável, na nossa vida. Então nós temos que orar sempre fundamentados na palavra, para que a nossa oração seja realmente atendida. E aí nós vamos precisar desenvolver o conhecimento bíblico, treinar o nosso entendimento a respeito da Escritura, para que nós possamos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, porque muitas vezes nós oramos de acordo com os nossos impulsos emocionais e não com o nosso entendimento baseado na palavra de Deus. Vamos seguir para mais um ponto. Como então que é uma oração fundamentada na palavra? Em primeiro lugar, uma oração fundamentada é uma oração que exalta a Deus e não a mim mesmo. É uma oração que tem Deus no trono, no altar, que tem Deus posto acima de tudo e de todos. E tanto eu que estou orando, como aquelas pessoas por quem eu estou orando, nós estamos debaixo do poder e da autoridade de Deus. Então, em primeiro lugar, uma oração fundamentada na palavra é uma oração que exalta a Deus. Tá? Lembre-se daquela oração de Moisés, em que ele fala que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, que Deus é rico em perdoar. São coisas que Deus é. Então, ele fala coisas lembrando, trazendo à sua memória, à sua mente, aquelas coisas que Deus é. Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Nós devemos lembrar de todas essas coisas e falar com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é onipresente. Senhor, esteja presente agora, aqui, na minha casa, na minha vida, mas também que o Senhor esteja presente lá naquele lugar, com aquela pessoa, e etc, etc. Então, nós estamos recorrendo às verdades bíblicas para então falar com Deus a respeito daquilo que nós desejamos. Então, devemos levar em consideração, já estou emendando no segundo ponto aqui, nós devemos levar em consideração os atributos de Deus, aquilo que Deus é. Se eu sei que Deus é justo, por que eu vou pedir algo que seja injusto? É absolutamente incoerente, como nós vimos, e deve acontecer direto. Né? Vimos há anos atrás um grupo de pessoas que estavam ali numa artimanha criminosa e oram para que Deus abençoe esse plano, essa ação que eles estavam, esse crime que eles estavam ali executando. E imagens dessa oração foram postas na televisão e tudo mais. Isso é um absurdo, é uma aberração. Como é que alguém que está cometendo um crime vai orar a um Deus justo, onisciente, pedindo bênção a respeito desse crime? Não faz o menor sentido. Então nós devemos levar em consideração os atributos de Deus. Eu devo avaliar, peraí, isso que eu estou pedindo é justo? Porque Deus é justo. Isso que eu estou pedindo contribui para a minha santificação ou para a santificação dos meus irmãos ou dos meus familiares? Por que eu tenho que pensar nisso?
Porque Deus é santo. Então temos que levar em consideração os atributos de Deus. E em terceiro lugar, a oração fundamentada na palavra clama por coisas que Deus prometeu. Clama por coisas que Deus ordenou e clama por coisas que Deus aprovou em sua palavra. Vamos pensar uma coisa que Deus prometeu. Deus prometeu perdoar os pecados daqueles que confessarem os seus pecados e se arrependerem. Se você orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecendo sinceramente a sua culpa, clamando pela sua misericórdia, Deus prometeu que vai te perdoar. Você acha que essa oração não vai ser atendida? É claro que vai ser atendida. Essa é uma oração fundamentada na palavra. Né? O que Deus ordenou? Vamos pensar. Deus ordenou, por exemplo, que os seus discípulos fossem, e à medida que fossem caminhando, indo para outros territórios, fossem fazendo discípulos. Então você sabe disso, essa é uma ordem do Senhor. Então você passa a orar dessa maneira: Senhor, faz com que a tua igreja expanda os seus horizontes, chegue naquele país onde não há nenhum crente ou nenhuma igreja estabelecida. Senhor, abençoa aquele missionário naquela região inóspita, para que pela tua palavra pessoas venham a te conhecer e se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então veja, você está orando baseado numa ordem de Deus. Deus ordenou que isso acontecesse, portanto, será o prazer de Deus responder a esta oração. Porque Deus quer salvar o seu povo, Deus quer salvar os seus eleitos. Ele ordenou aos seus filhos que fossem pregando o evangelho. Portanto, uma oração nesse sentido certamente será atendida. E coisas que Deus aprova, né? Deus aprova, por exemplo, o casamento? Sim, Deus aprova o casamento. Deus não aprova a fornicação, Deus não aprova o adultério, Deus não aprova qualquer outra expressão de imoralidade, mas Deus aprova o casamento. Ou seja, se eu sou solteiro e tenho intenções, não me sinto, né, capacitado a viver solteiro o resto da minha vida, eu posso orar clamando a Deus por algo que Ele aprovou, que é bom? Posso e devo. E essa oração será atendida sim. Mas e se de repente eu não conseguir nenhum casamento e tal? Então, não significa que a sua oração não vai ser atendida. A sua oração é atendida e muitas vezes a resposta é não. Mas você tem consciência tranquila por estar orando e clamando por algo que Deus aprova. Por algo que Deus aprova. Agora, vamos pensar no caso inverso. Você está casado, marido e mulher estão casados, e de repente a esposa descobre que o marido é viciado em drogas, ou é viciado em pornografia. Essa esposa não vai poder nunca orar pedindo a Deus: Senhor, me tira desse casamento. Não, de maneira nenhuma, porque Deus não aprovou em lugar nenhum o divórcio. Mas nem por causa disso ou daquilo, não, nunca foi a vontade de Deus o divórcio. Você não pode orar a Deus nesse sentido. Essa não é uma oração fundamentada na palavra. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, para nós clamarmos por coisas que Ele prometeu, que Ele ordenou ou que Ele aprovou. Estas orações feitas, baseadas nestas coisas, serão com toda certeza atendidas. Ora, se eu sei que o propósito de Deus para a minha vida é me tornar semelhante a Jesus, e eu começo a orar: Senhor, me faz ser mais semelhante a Jesus. Eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais bondoso, eu quero ser mais humilde. Senhor, eu quero ser parecido com Jesus e eu insisto nisso. Esta é uma oração que com toda certeza será atendida por Deus. Tá bom? Vamos avançar? Quais são os benefícios da oração fundamentada
na palavra de Deus. Quais são os benefícios, então? Primeira coisa, ela treina o nosso coração a funcionar de acordo com a vontade de Deus. Por quê? O nosso coração, quando ele não está sendo norteado pela palavra de Deus, o nosso coração, ele sente coisas que não são agradáveis a Deus. Ele nos conduz a pensamentos que não são aprovados por Deus. Enfim, o coração ele funciona de um modo corrompido pelo pecado. Nós somos pecadores, somos naturalmente pecadores. Então, se nós não nos aproximamos da palavra, não deixamos que a palavra ilumine o nosso coração, nós então vamos caminhar norteados pelo pecado que está no nosso coração. Agora, se a palavra de Deus é a luz para o nosso coração, é a luz para o nosso caminho, eu permito que a Bíblia traga a orientação para o meu coração, então o meu coração vai passar a desejar coisas que Deus deseja, a amar coisas que Deus ama, a odiar as coisas que Deus odeia, a me afastar das coisas que Deus não aprova. O meu coração vai passar a pensar da maneira como Deus pensa. É aquilo que Paulo fala, que nós temos a mente de Cristo. Quando o nosso coração está fundamentado na palavra, a nossa oração será de acordo com a palavra de Deus. Então nós devemos treinar, orar de forma fundamentada na palavra de Deus, para treinar o nosso coração a funcionar corretamente. Nosso coração não funciona corretamente à medida que nós oramos. Não. Nós não aprendemos a orar orando. Nós aprendemos a orar lendo a Bíblia. Nunca se esqueça isso. Você não aprende a orar orando. Você aprende a orar lendo a Bíblia. É a Bíblia que nos ensina como nós devemos falar com Deus. E a segunda coisa, o outro benefício da oração fundamentada na palavra é uma oração que sempre será atendida. Sempre será atendida. Se eu peço coisas que agradam a Deus, eu serei atendido. Talvez eu peça coisas que não foram reveladas. Eu falei, por exemplo, do casamento, né? Talvez, não sei se eu fui suficientemente claro nesse ponto, mas veja, Deus disse que o casamento é bom, ou seja, eu posso orar para me casar se eu sou solteiro. Agora, Deus não disse nunca que eu vou me casar e com quem eu vou me casar. Ou seja, eu posso orar por isso. Senhor, eu quero casar com fulano, com fulana. Só que se Deus talvez não me responda positivamente essa oração. Por quê? Porque Ele nunca prometeu que eu iria casar com fulano ou com fulana. Então nós temos que orar baseados na palavra. Sim, eu posso orar pelo casamento, e eu posso orar até mesmo por quem eu quero me casar, mas aí eu não sei se isso vai realmente acontecer. Tá bom? O fato é que as orações que pedem coisas que Deus quer nos dar serão orações atendidas. Né? Usando o livro que a Antonieta mencionou, Tiago fala, olha, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar liberalmente. Agora, quem é que pede sabedoria? Você, nas suas orações, pede sabedoria a Deus? Se você pede sabedoria a Deus e você tem uma vida de leitura da Escritura e de meditação na Escritura, você, com absoluta certeza, vai ter essa oração atendida. Você vai sim crescer em sabedoria, porque é uma promessa de Deus. Se eu estou pedindo muito por aquilo ali e aquilo está tirando a minha paz, eu estou ficando ansioso por conta daquilo ali, então está me fazendo mal, né? Eu devo parar e pensar, peraí, será que eu devo continuar orando por isso? Ou eu devo canalizar o meu pensamento, as minhas energias, vamos dizer assim, né? A minha fé em outro sentido? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Quando Jacó se encontrou ali com o anjo do Senhor, e ali diz que ele lutou com Deus no Val de Jaboque, Deus se agradou daquele ímpeto de Jacó, de querer ser abençoado por Deus naquele momento. Então, eu creio que em alguma medida Deus quer
essa ousadia, essa coragem, né? Eu estou me lembrando aqui, inclusive, de uma parábola em Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, né? Que havia uma viúva que importunava o juiz para fazer justiça em relação à sua causa, né? E aí, depois de importunar tanto o juiz não queria atender, até que ele disse: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, mas como essa viúva me importuna tanto, eu vou julgar a causa dela, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, Jesus usa essa parábola como um incentivo à oração. Tanto que ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, o Senhor Jesus usou essa parábola para dizer: nós devemos sim clamar noite e dia, mesmo que pareça demorado, clamar para que Deus exerça a sua justiça em relação às nossas causas, né? E aí Jesus segue dizendo no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, terão homens que buscarão a Deus dessa forma, clamando por justiça dia e noite? E lembrando agora das bem-aventuranças: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Começa a orar por justiça e você será farto. Se não agora, quando o Senhor Jesus voltar, isso se concretizará. Eu tenho que sondar o meu coração para ver o seguinte: se eu não estou orando insistentemente, porque eu estou achando que Deus me ouvirá pelo meu muito falar. Ou seja, Deus só vai ser convencido se eu continuar pedindo. Se eu pensar dessa forma, né, então isso é falta de fé. Isso com certeza é falta de fé. Eu não estou crendo que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus atento às minhas necessidades, etc. Agora, se eu tenho plena certeza no meu coração que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é um Deus justo e Ele vai exercer justiça diante da minha causa, e etc, etc, etc. Eu insisto orando, eu estou orando porque eu confio no poder de Deus, porque eu confio na providência de Deus, não porque eu confio na minha oração ou na minha insistência diante de Deus. Então, a gente tem que avaliar o nosso próprio coração para entender o que se passa aqui dentro, tá bom? A insistência, né, pode ser falta de fé ou pode não ser falta de fé, no meu entendimento, dependendo do que está aqui dentro da gente, tá bom? Quando a gente ora por pessoas para que elas se convertam ao Senhor, veja, Deus disse na sua palavra que Ele vai salvar os seus eleitos, e ponto final. Agora, nós sabemos quem são os eleitos? Não. Então, a Mara, nós aqui em casa oramos todos os dias pelos nossos familiares. A Mara tem 200 primos, a gente ora por cada um deles. Eu tenho poucos primos, a gente ora por cada um deles. E a gente pede que Deus converta o coração deles. Agora, eu não sei, nós não sabemos se eles são eleitos do Senhor. Então nós devemos orar pela conversão deles? Eu creio que sim, nós podemos orar pela conversão deles, nós devemos orar pela conversão deles, mas nós não podemos achar que é pela nossa insistência que Deus vai então converter o coração de alguém, porque Deus tem os seus eleitos, Ele cumprirá a sua soberana vontade. Aqui em casa a gente tem 4 itens que a gente preenche. Todos os dias nós oramos por missões, por alguém da nossa família, por alguém da nossa igreja e por alguma coisa que aconteceu no dia que nós devemos agradecer a Deus. Tá? Então é assim que a gente faz as nossas orações todo santo dia aqui em casa. Tá? Então, nós oramos cada dia por uma coisa diferente. Nós não oramos exatamente pelos mesmos motivos todos os dias.
Agora, orar pelos mesmos motivos todos os dias não é um problema em si. Não há nenhum problema nisso. Bom, vamos caminhar aqui. Como orar desta forma? E aí a gente já está caminhando para o fim da nossa aula. Primeira coisa, leia o texto bíblico e busque compreender o seu sentido à luz do contexto. Então, você está lendo o Salmo 3, por exemplo. Você lê o Salmo 3 e você tenta compreender aquele sentido. Medita nesse texto. Leia pelo menos 2 vezes esse trecho. Tente compreender e então faça essa pergunta. Segundo ponto. O que esse texto me leva a dizer a Deus hoje, agora? Tá? Então eu estou lendo esse texto. O que esse texto me leva a dizer a Deus neste momento? Tá? Então acabamos de ler aqui o Salmo 3. O que esse texto aparentemente nos leva a dizer a Deus? Então eu poderia fazer uma leitura orante desse texto. Por exemplo, se você não está com a Bíblia aberta, abra lá no Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem, não há em Deus salvação para ele. Então eu oro, Senhor, são muitos os inimigos do teu povo. São muitos os inimigos que se levantam contra os teus filhos. Eu mesmo, Senhor, tenho sofrido dificuldades assim com pessoas que por causa da minha fé têm se levantado contra mim. Senhor, olha para a causa do teu povo, olha para todos esses inimigos. Aí vem o versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Senhor, eu sei que são numerosos os inimigos do Senhor que se levantam contra o teu povo, mas a tua palavra está me dizendo que o Senhor é o nosso escudo. Ou seja, as flechas direcionadas para o teu povo atingem primeiramente o Senhor. Ó Deus bendito, obrigado, porque o Senhor nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. O Senhor exalta a nossa cabeça, o Senhor faz justiça, o Senhor é um Deus que cuida especialmente do teu povo. Aí vem o versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Senhor, olha que coisa maravilhosa, Pai, saber que o Senhor me ouve, que o Senhor me atende. O Senhor está num alto e sublime trono, acima de tudo que eu posso imaginar. Mas o Senhor se curva até mim, uma criatura tão ínfima. E o Senhor ouve a minha voz. O Senhor atende a minha oração. E assim vai, ou seja, eu estou fazendo uma leitura orante, eu estou orando a partir do texto bíblico. Né? Esse é um exercício que treina o nosso coração, a funcionar de acordo com a vontade de Deus. Tá? E aí eu quero deixar por fim esses 2 artigos, né? Muito interessantes. O primeiro é esse aqui, ó, como orar um salmo. Como orar um salmo. E depois aqui são 10 planos de leitura bíblica e orante para 2017. É um texto antigo, tem vários planos de leitura, mas tem um tipo lá que é a leitura orante. Aí você pode entrar lá para você conhecer.